Pai do Senhor, irmãos. Sua vitória. Coríntios. Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios. Enquanto você procura, quero externar as minhas gratidões a Deus por mais essa oportunidade, poder estar na casa do Senhor e fazendo aquilo que Ele quis e aprove a vontade dEle nos trazer aqui nessa noite. Quero agradecer ao pastor Carlinhos, considero muito senhor, missionária Débora, que nos confiou em fazer o convite, e aos irmãos. Rapaz, eu fiquei um pouco bravo com esse rapaz aqui. Ele quer pregar antes de mim, cara. Ah, rapaz, misericórdia. Te amo, viu? Você é uma benção. Deus é bom. Queridos, eu quero louvar a Deus pela vida da minha família, da tia da Tainara que está ali conosco, da minha filha. Deus é bom. Está ali o cumprimento da palavra de Deus. A minha esposa e a minha filha e a minha família, onde 13 anos atrás Deus disse que me faria um pregador, me daria uma esposa que louvaria o nome dele e me daria uma filha e juntos faríamos a obra. Deus é bom. Nunca pense que Ele te deixe, porque Ele não te deixa. Olha para quem está do seu lado e diga para ele assim: self-service ou prato feito? Vocês nunca viram ninguém pregar isso, eu acho. Self-service ou prato feito? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4, somente por enquanto. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4. Diz assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Amém. Se assente. Queridos, quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, ele está na Macedônia, num tempo de 55 a 57, enviando um dos mensageiros, ele instrui, e é uma carta pastoral. Porém, é interessante a confiança do apóstolo Paulo diante do seu chamado. E eu observo e acredito que ele aplica as palavras de Deus com uma simplicidade, mas também com uma profundidade tão tremenda, que eu chego a entender que Deus o alcançou de uma maneira tão extraordinária no caminho de Damasco, porque quando nós olhamos para a história dele, ele perseguia a igreja, ele fazia coisas horríveis diante do povo de Deus. Só que é interessante que quando nós vamos observar o início da carta, onde ele traz uma saudação, ele inicia dizendo-se de que havia alguns pensamentos diante da igreja, havia alguns sentimentos que nós devemos observar e temos que ser muito cuidadosos concernente a isto. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo onde está tendo muito atrativos, crescendo-se muitas coisas no meio do evangelho. E quando nós observamos Paulo, ele inicia dizendo: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, por quem? Pela vontade de Deus, a igreja que está em Coríntios e aos santificados. Você precisa observar que santificados no início dessa carta quer dizer no original separados. Ou seja, ele já inicia a sua vida
o seu ministério, dizendo para a igreja de Corinto, para a igreja hoje: despertai, que vocês são santificados e separados para uma obra, para uma chamada e para uma vida diante de Deus. Ou seja, é interessante, aleluia, aleluia. Deus fala para mim, sabe o que, pastor? Ah, Jesus, que Ele é o teu neurocirurgião hoje. Deus, quando o Senhor sentou do meu lado, que o Senhor encostou em mim, Deus disse para mim assim: diga para Ele que eu estou tirando toda a inflamação do corpo dele, e Deus manda dizer que Ele é o teu neurocirurgião, e Deus vai te dar disposição. Eu não estou dizendo que o Senhor está sem disposição, mas Ele te dá força. Sabe por quê? Porque tu pensaste assim: estou muito cansado, não está normal o meu corpo, mas Deus manda dizer para ti assim: Ele repreende toda a inflamação das tuas costas, e Deus manda dizer que repreende todo o nervo ciático, tira toda a dor da batata da perna, do joelho e da sola dos pés. Sabe por quê? Porque Deus manda dizer para ti que grande e longa é a caminhada. Ele te renova nessa noite. Ele é o teu médico. E Deus manda dizer para ti assim, que cuida do teu emocional também. Aleluia. E a sua confiança é por Cristo em Deus. Aleluia. E quando nós olhamos ele inicia dizendo graça e paz da parte de Deus. Ou seja, e eu vou correr por causa do horário. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. Ele está dizendo para quem? Para nós. Que vocês digais todos uma mesmas coisas. Sabe por quê? Porque estava vendo naquela época alguns que estavam dizendo assim: pastor, os olhos deles brilhavam, mas a sua alma chegava a ofuscar diante do entendimento concernente a quem eles confiavam e a quem eles estavam olhando. E pode observar que Paulo diz assim: quer dizer isto, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E ele pergunta assim: porém está Cristo, missionário, dividido? Por quê? Porque o apóstolo Paulo, quando você vai olhar, ele diz assim: Cristo, Ele é o único assunto do meu ministério. Por quê? Porque ele estava dizendo assim: independente das perseguições, dos momentos de dificuldade, daquilo que eu posso passar, obter ou não obter, eu tenho que entender que a minha confiança, ela não está naquilo que eu posso pegar palpável, e nem aquilo que Ele pode fazer através de mim, mas a minha confiança está em Cristo, e é por isso que eu creio em Deus. Aí vem Cristo, que abre o caminho, nos dá o acesso livre, nos redime de toda a perdição, nos chama, nos tira, nos santifica, nos separa, e nos dá a oportunidade de nos assentares em lugares celestiais em Cristo. Aí sabe o que quer dizer? Pergunta para mim, o quê? O caminho está aberto para você. Só que, porém, por que eu disse self-service ou prato feito? Estamos vivendo, aqui não tem isso, só lá em Aparecida, numa atualidade na onde nós estamos acostumados a comer prato feito. Por quê? O prato feito, quem trouxe, foi o irmão Júnior, que se dedicou, buscou, e que leu, e que meditou, e que procurou entender, e eu vim aqui servir vocês, diante da bondade de Deus. Porém, estamos nos esquecendo de que o caminho foi aberto e de que o acesso está livre
para que eu não venha só desfrutar do prato feito, aonde o pregador vem e traz, mas que eu possa chegar diante do self-service e entender que ele tem muito mais para mim e para você. Só que, irmãos, o prato feito é simples. Pergunta, por quê? Porque você senta, o garçom te traz o prato feito. Só que, porém, ainda que você seja alimentado e abençoado, isso veio do céu hoje, viu? Você vai comer limitado, porque prato feito não pode repetir. Mas quando você pega a palavra de Mateus que fala: entra no teu aposento ou no teu quarto e fecha a porta, sabe o que ele está querendo dizer? Pergunta para mim, quero ver se vocês estão acordados. Pergunta o quê? Que Deus é uma fonte inesgotável. Só que há muitos por aí contentes, sabe com o quê? Com gotas que caem da torneira, sendo que Deus é uma fonte que jorra e é inesgotável. Só que daí eu pergunto, sabe por que às vezes eu não cresço? Vou usar eu como exemplo. Porque eu não cresço? Porque eu ponho meu terno, eu vou bonitinho, eu entendo quem é Jesus, eu sei quem é o Evangelho, eu conheço a minha igreja, eu sei dos mistérios de Deus, porém, eu só como prato feito. E Paulo está dizendo: não fique dividido no vosso pensamento, porque quem morreu por vós foi Cristo. Ou seja, vocês podem entrar pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu. Sabe o que é isso? Vocês podem ser alimentados muito mais do que vocês imaginam. Sabe por quê? Se você for olhar para a vida de Jó, Jó viveu um tempão comendo prato feito, mas quando perdeu tudo, que chegou no pó da cinza, não tinha mais ninguém, todo mundo estava: amaldiçoa, esquece o teu Deus. Ele: não eu vim e não eu voltarei. Sabe o que ele estava querendo dizer? Prioridade na minha vida é Deus. Aí sabe o que aconteceu? Depois ele fala assim: eu só ouvia, mas agora os meus olhos veem. Sabe por quê? Porque quando chegou o período de dificuldade na vida dele, ele não ficou comendo só prato feito, só self-service, prato feito. Jó foi adiante do self-service. Aí o apóstolo Paulo vem dizendo assim: está Cristo dividido? Ou foi Paulo que morreu por vós? Ou foi crucificado? Porque a palavra de Deus é loucura. Aí eu pergunto: como que está a minha fé hoje? Se Deus mandar o pastor Carlinhos, que representa tio Moisés, e nós irmos diante do mar ou do Paraíba, e Deus dizer assim: toca, e atravessa, será que faríamos isso? Se Deus me jogasse hoje dentro da cova dos leões, como que eu suportaria? Irmão Júlio, eu não estou entendendo. Sabe qual que é o resumo? É a intimidade, irmãos. Não me faça vir até aqui e fazer você provar da intimidade, porque eu só vim trazer o prato feito. O que vai te fazer provar do self-service, que é onde você come variedades de coisas, aonde você escolhe, aonde você se alimenta, aonde você se assacia diante da oportunidade de Deus, aonde você pode. Sabe por quê? Porque o prato feito, ele simboliza um valor. Onde você come e acaba. Agora o self-service é a vontade. Sabe o que eu quero dizer? Não há mais o que pagar, porque o sangue de Cristo já pagou. O caminho está aberto, o acesso está livre, e o self-service está de prontidão para nós.
estava sentado na mesa da minha casa, falei, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso não. Eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso não. Sabe por quê? Irmãos, há uma responsabilidade diante dos nossos lombos que não chega ao nosso entendimento, pastor. Não chega. Eu sei que aqui vocês são sérios, o pastor é uma bênção, eu conheço, e é por isso que eu estou aqui, porque eu não prego em qualquer igreja ou qualquer lugar, não fazendo distensão e nem desmerecendo ninguém, mas eu entendo e compreendo, mas eu quero dizer que está havendo uma negligência concernente aquela responsabilidade que foi posto lá nos antepassados diante dos dias de hoje. Ah, mas eu não quero ser usado e pagar preço. Quem falou isso para você? Quem falou isso? O preço já foi pago. Ah, mas passa a prova. Tá bom, então Jonas não fez a vontade e passou a prova. Então qual que é melhor? É fazer a vontade de Deus e passar a prova? Ou ser negligente e ir para outro lugar, não fazer a vontade de Deus e passar a prova sem Ele? Sabe o que eu quero dizer? Que a igreja que pode crescer mais usando cada um de vocês. A igreja pode ser mais com vocês. Pare de comer só prato feito. Entenda que eu estou dizendo que não é para vocês parar de comer o prato feito. Pare de comer só o prato feito. Observe as minhas palavras. Sabe por quê? Porque o acesso está livre. Tem gente que só conhece Deus dentro do Ministério Despertai. Fora, em casa, não conhece. Quando eu ouvi a voz de Deus dentro do meu quarto, falei, estou ficando louco. Eu observei a irmã Sabrina contando o testemunho dela. Sabe o que aconteceu? A minha esposa, ela estava com 3 hernias de disco na coluna. 27 anos. E Deus disse para ela assim, a gente orou, buscou, clamou, e Deus falou para ela assim, através da vida da missionária Vânia, lá de São Paulo, a nossa amiga, vai operar, e vai ser como se fosse tudo pago. Eu falei, nossa, amém. Pergunta, o que aconteceu? Ah, vou embora, não vou vir mais aqui não. O que aconteceu? Operou. Mas sabe como que foi? Fora do normal. Para fazer uma cirurgia era 60 mil quase. Mas irmãos, quando Deus cuida e a gente tem confiança em Deus por meio de Cristo, como eu li, é diferente. É diferente. A gente foi sem dinheiro lá no regional em Caraguá. O hospital não tem um fio de cabelo no chão. Uma cama que regula tudo quanto é lado. Dorme de uma maneira tremenda. Tremendo. E eu preocupado com o meu carro, que homem só preocupa com o carro, né? Aí meu carro. Sabe o que Deus fez? E eu lá em cima do prédio, em cima da cama, deitado do lado da Tainara, e eu olhei para fora e falei, meu carro, preocupado. Deus arrumou uma garagem para mim, do lado do vidro, onde eu estava deitado, onde eu pude ficar olhando para o meu carro e olhando para a Tainara. Por quê? É uma cidade de litoral e há uma criminalidade maior. E tudo isso eu fui vendo o cuidado de Deus. E ela foi de manhã, operou, voltou, e deu tudo bom. Só que antes de operar, eu gosto de contar o que eu vivo e as coisas simples que acontecem, porque Deus cuida na simplicidade. Olha o que eu vou contar agora, vocês querem ouvir? Vocês são curiosos. Eu falei pra ela tá ali, eu falei assim, antes dela ser internada, falei, eu vou comer uma bisteca hoje, vontade de comer bisteca, pastor. E fomos num restaurante, entramos, e eu olhei no self-service.
Falei, nossa, não tem bisteca. Tudo isso de mistura, não tem a bisteca. Que a gente é ingrato, né? Tem tudo aquilo e a gente quer aquilo que não tem. Você não é assim não, né? Só que daí a gente entrou, a gente almoçou, entrou. E quando eu sentei, chegou a enfermeira particular dela, a enfermeira particular. Falou assim, o senhor tem direito à janta. Eu falei, ah, é? É. Eu falei, e aí, vou lá então. E eu cheguei lá, e quando eu olhei o prato, eu falei assim, ah, mas não parece que é mentira. Eu falei pra mulher assim, o que é isso aí? É bisteca ao molho de barbecue, dentro do hospital. Eu falei, ah, é? E ela falou, é. Comi bisteca ao molho de barbecue, salada, doce de sobremesa, arroz e feijão. Ainda suco ainda. Aí sabe o que aconteceu? Veio o nutricionista e passou do meu lado e falou, tá bom? E eu olhei e fiquei imaginando, quem será que era? Eu falei, tá ótimo. Depois ele foi lá no quarto da Tainara. Era nutricionista. Eu falei, mas nem na rua eu como nutricionista. Eu sinto que ele está aqui. Rabassari calamandaias. Às vezes a gente é muito ingrato e a gente se esquece de que Deus está cuidando dos mínimos detalhes. E a gente vem embora. E a gente voltou, voltou, passou pelo médico. Ela foi lá tirar aquele monte de ponto, 2 pontos. Saí daqui de Aparecido para lá em Caraguá, tirar 2 pontos. Falei, é brincadeira, né? Só que nisso, a gente está num período agora de desempregado. A Tainara está trabalhando, mas eu estava fazendo um bico. Sabe o que aconteceu, pastor? Eu tinha R$100. E eu falei, e agora? Só tenho R$100 para ir. Tem gasolina, mas só tem R$100. Como é que eu vou pagar o pedágio, ir, voltar e comer? Aí eu peguei, eu fui ousado, irmão. Falei, quer saber de uma coisa? Que se lasque. Eu vou ofertar os R$100. Se tiver o que comer, eu como. Se não tiver, nós não come. Amém. Ofertei no domingo R$100 na igreja. Um irmão me ligou chamar de vídeo. Bonitão. Falei, caramba, varão, você tá na onde? Estou no meio de uma caverna, nadando, lugar exótico, bem bonito, sabe, onde só vai famoso, lá na Espanha. Falei, varão, Deus é na sua vida, varão. E ele falou assim, é mesmo. Eu falei, por quê? Porque ele mandou eu fazer um pix pra você. Aí eu quase dei piruleto. Falei, é Deus mesmo? Aí pergunto, como que você ficou? Depois que ele desligou. Não caiu ainda. Aí ia lá no banheiro, voltava, olhava, não caiu ainda. Aí quando eu vi, plim, chegou o negocinho do Banco do Bradesco. Eu fiquei assim, ai que vontade, eu vou abrir, pra me ver. Eu vou abrir. Quando eu abri, era R$200. Sabe o que eu pensei? Mas só isso? A gente é ingrato, pastor. Eu não vou mentir o que eu pensei. Eu estou falando a verdade. Eu falei, mas o cara estava lá na escuna, com tudo aquilo, tudo chique, mandou R$200. Mas depois sabe o que eu imaginei? Quando eu estava lá em Caraguá, depois que ela foi no hospital, saiu e estava tudo bem. Quando eu percebi, eu estava dentro da pizzaria, comendo uma pizza gigante, tomando uma Coca-Cola, a minha filha brincando no parquinho, eu, a minha sogra e minha esposa. Deus falou comigo assim, tu me deste 100 e eu te devolvi o dobro. Sabe o que eu quero dizer? Você não precisa de muito não. Você precisa usar o caminho do self-service.
por quê? Você pode até hoje estar assim, ó, desconfiado, angustiado, triste, mas sabe o que eu quero dizer? O preço foi pago, o caminho está aberto, você não está aqui à toa. E Paulo, ele estava dizendo assim: não batam cabeça concernente a quem vocês vão crer, a quem vão fazer. Eu posso plantar, Apolo pode regar, mas quem dá o crescimento é ele. E ele diz assim: mas diante daquilo que Deus tem para vocês, vocês precisam entender que a palavra de Deus diz assim: mas, eu gosto quando tem a palavra mas, vírgula, Paulo respira e diz assim: como está escrito. Eu gosto mais ainda quando diz assim, como está escrito, porque se é a palavra de Deus e eu creio, isso aqui é infalível. Ele diz assim: agora vocês vão dar piroleta. As coisas que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e que não subiram ao vosso coração, são as que Deus preparou para aqueles que Ele o amam. É uma lapada. Vocês estão procurando entender se Apolo, ou se Cefas, ou se eu. Não! Cristo, missionária, Ele não está dividido. Ele que dá o crescimento diante do corpo, e tudo isso é para a edificação dele mesmo, para que nós venhamos ser cheios da sua presença e caminhamos diante da promessa que nos dá proposta. Aí ele corre dizendo: isso foi concernente à confiança, mas agora aqui, ó, ai, quem não vai diante do self-service não entende isso que eu vou ler agora. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é esse? O Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. O que você está passando hoje? É algo que muitas vezes não chega ao nosso conhecimento, que a gente serve um Deus de misericórdia e um Pai de toda consolação. Aí eu fico imaginando, minha filha pede um danoninho, a gente corre no Chibata e compra o danoninho. Minha filha pede não sei o que, vai lá e compra. E pede um ursinho, mas eu falo, mas já tem 300 e não sei quantos ursinhos. Não, mais um. Então compra, se tiver dinheiro compra. Mas não sei o que lá e faz, compra. Mas não sei o que lá e faz. E pede. E eu falava assim, ah, mas quando tiver um filho vai ser diferente. Não foi nada. Mentira. Eu vou pegar o seu, eu falo pra ela. Quando ela faz cagada, eu não pego nada. Por quê? Misericórdia. Misericórdia. Aí sabe o que a palavra de Deus fala? Se eu que sou mau sei fazer de tudo do bem para ela, quanto mais Deus não fará todas as coisas por nós? Sabe qual que é o problema? É que nós, seres humanos, somos limitados e limitamos o poder de Deus na nossa vida muitas vezes. Como? Somente comendo o prato feito. Não fique diante do comodismo. Eu tenho a certeza e a convicção de que o Pai de toda consolação, Ele está aqui e Ele tem grandes coisas a realizar no meio de vocês, no meio da igreja, no meio do ministério. Eu tenho a certeza disso. Porém, a gente tem deixado a nossa responsabilidade, igual o irmão ali falou. A gente pode crescer mais. Só que é muito mais fácil, pastor Carlinhos, eu comer o que já está pronto.
você chegar em mim e falar assim: Júnior, vamos na churrascaria? Ou você acha melhor comprar uma carne e fazer na sua casa? Nem precisa ter sombra de dúvida disso. Vem na minha casa e traz a carne que eu faço. Mas isso não impede você me chamar para ir comer um churrasco hoje na churrascaria. Mas sabe qual que é o interessante? É que ele continua dizendo assim, estou finalizando: o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Aí eu pergunto, sabe por que tem muita gente que às vezes fica tribulado? É porque está longe do self-service. Entende? Aqui é lugar de pedir ou é lugar de trazer? Lugar de trazer adoração. E quando a gente vem para adorar, o que acontece? Deus envia um mensageiro e nos abençoa com um prato feito. Correto? Mas quando nós estamos em casa, no trabalho, há uma responsabilidade em nós de sempre estar diante do self-service. Sabe por quê? Porque o self-service, ele tem várias áreas, sim ou não? Se alguém te irritar no trabalho, tem um self-service para aquele momento. Se alguém te desmerecer, há um self-service para aquele momento. Se alguém falar mal de você, pastor, há um self-service para aquele momento. Entende? E por que eu me preocupo? Você gosta dos mistérios? Eu amo, mas eu me preocupo com isso. Deus só comeu o prato feito. Sabe por quê? Eu trago um resumo daquilo que Deus me deu e uma explicação. Agora eu vou perguntar e não me respondam. É muito difícil. Pergunta, o quê? Aquele que vem na igreja e quando o pregador ele disponibiliza um prato feito e você chega em casa e faz do seu prato feito um self-service. Por quê? Porque a gente não tem o costume de sair daqui e chegar lá. Deixa eu ver se o irmão Júnior pregou, é verdade. Eu vou meditar nesse texto de Coríntios esse mês e não vou sair dele. Eu quero ver se o que ele falou é verdade. Sabe por quê? Eu faço isso às vezes. O pastor traz uma palavra tremenda e eu estou no culto, eu fico com cara de nuvem. Nossa, quantas vezes já li isso e não percebi? Nossa, amém, Jesus. Mas depois da bênção apostólica, aí se a minha esposa perguntar para mim assim: o que o pastor pregou mesmo? Não lembro. Deixa eu ver. Estou supondo, tá? Se eu não lembrar, pode acertar aqui. A gente vive nesse tempo. Irmão Júnior, por que você está pregando assim hoje? Porque o Espírito Santo, ele me fez trazer uma palavra dessa maneira. Que vocês têm um Deus, um chamado, um Pai, que é um Deus da misericórdia, de toda a consolação, e que Ele aconselha, e que Ele cuida de vocês em todos os momentos das tribulações da sua vida. Mas porém, Ele nos abriu o caminho, para nós irmos diante da fonte, para nós degustarmos dEle. Sabe o que aconteceu esse dia? Pergunta para mim o quê? Um amigo crente em Cristo, sabe o que eles usam? Eita glória! A polícia enquadrou ele, o BAEP. E ele é bem escurinho, sabe? E ele contando para mim: ô irmão Júnior, pregador, você não acredita o que aconteceu comigo, varão? Eu falei: mas o que aconteceu? E ele está há quanto tempo na igreja, pastor? O policial enquadrou eu, porque ele falou que eu olhei de repente para eles, mas assustou eu mesmo e os meninos que estavam comigo. Falei: e aí? E aí que ele enquadrou e perguntou: o que você faz da vida? Ele falou: eu trabalho assim, assim, assim. O que mais? Quando você faz nas horas vagas? O policial perguntou para ele: ah, eu sou crente, eu vou na igreja. O policial falou: o quê? Você é crente? Aí sabe o que aconteceu, irmãos?
É brincadeira, né? Como eu vou dizer. É para descascar um abacaxi, como dizia meu avô. O policial falou para ele: fala um versículo bíblico aí, o texto. O quê? Eu não lembrei nenhum, irmão. Falei, que vontade de fazer igual o Chaves, né? Chutar aí. Falei, irmão, você tá de brincadeira, irmão. Travou, irmão Júnior, travou. Mas sabe o que é isso? Muitas das vezes é falta de devocional. Muitas das vezes é falta de devocional. É alcançado, Deus santificou, separou, tem uma chamada, porém vive uma vida de um encontro dentro da igreja. Sabe, hoje vai ter um encontro. E é um perigo. Sabe por quê? Porque o self-service vindo de Deus, ele tem uma especialidade de suprir todas as necessidades da nossa vida. E se você não se preparar, pode ter certeza, você vai apanhar da vida até você aprender a se servir. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma atualidade na onde o self-service é uma coisa que, o livro mais vendido, eu pesquisei, no mundo, no planeta, é a Bíblia. Sabe qual que é o menos lido? A Bíblia. Mas sabe o que eu quero dizer? Eu só morro de fome espiritualmente se eu quiser, porque eu tenho lá em casa 4 self-service. Falei para Deus, eu não tenho dinheiro para comprar escrivaninha, não, queria uma escrivaninha. Sabe o que aconteceu? Puf, apareceu uma escrivaninha da cor do painel. Falei, meu Deus do céu, mas é de Deus esse negócio, da cor do painel. Eu fiquei olhando, painel, escrivaninha, escrivaninha, painel, escrivaninha, igualzinho. Sabe o que eu fiz? Peguei meus livros, montei o meu cantinho e falei assim, não tem cadeira. Fui num galpão esses dias, eu falei, e aquela cadeira? A pessoa falou, pode ser sua. Eu falei, então é minha. E eu peguei e levei. Mas sabe o que eu observei? Tem uma cadeira giratória, uma mesinha, o meu cantinho com meus livros, as minhas bíblias, onde eu sento, e eu falo assim, hoje eu vou comer isso aqui. Hoje eu vou comer isso aqui. Arabassari calamandaya. Uribiki o manakase. Nefasuri que ne mandou conofou. Naite que ne miasaria. Deus está tirando todo o bloqueio dessa noite. Anai que ne mikio suri kamande que ne foia. Sabe por quê? Porque nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. E para crescer na graça e no conhecimento, precisamos crescer no self-service, no servir diante de Deus. Sabe por quê? Eu nunca vi um professor ensinar sem aprender. Aquele que cessou de aprender, ele vai cessar de ensinar. E é horrível você chegar diante de uma pessoa que está há tanto tempo e ele não saber destrinchar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o entendimento que eu tenho não é meu, é dele. E só não tem aquele que não vai diante de Deus. Quer ver uma pegadinha? Quer ver pessoas rasgarem a folha da Bíblia dentro do culto? Eu falo assim, ó. Abre a palavra de Deus comigo no livro de Ageu. Filemão. Obadias. A pessoa fala assim, que livro que é esse? Abre Crônicas. Eu não gosto de Crônicas, fala muito de nome, muito de genealogia, muito de nome, família. Então você gosta do Salmo 23, que o Senhor é o seu pastor, nada vai te faltar. Tá.
gente vive assim ou não vive? Mas sabe o que Paulo está dizendo? Escute, para me encerrar. Por quê? Há uma responsabilidade em nós. Porque, irmãos, além de você precisar um cuidado de Deus, você vai ter que lançar em outras vidas um cuidado de Deus. Porque Paulo diz assim: por quê? Aqui ó, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também, pastor Carlinhos, possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que em nós mesmos fomos consolados em Deus. Que consolação é essa? Que consolação é essa? Ele foi até a cruz, sofreu. E quando você observa Isaías 53, obreiros, ele vem dizendo: o castigo que estava sobre mim foi sobre ele, pelas pisaduras eu fui sarado. Cuspiram no mestre. A consolação que veio na minha vida foi mediante Cristo na cruz. Aí sabe o que ele está querendo dizer? Vocês vão ser consolados em todas as áreas da sua vida, mas vocês precisam consolar aqueles que necessitam de consolação. Aí eu pergunto: quem que vai dar de comer para alguém se ele só tem o prato feito? Você não vai conseguir dividir, porque se você sentar no restaurante e arrumar o prato feito para você, e você dividir com alguém, há duas coisas. Pergunta: o quê? Uma, você vai ficar com fome, e duas, alguém do restaurante vai vir e vai dizer: não pode. Mas quando você monta um self-service na sua casa, eu vou lá: ô pastor, eu não estou aguentando mais lá em casa. É exemplo, tá? Misericórdia. Eu amo a minha esposa. Não estou aguentando mais lá. Ó, o pastor Carlinhos vai falar assim para mim no self-service dele: ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Amém, pastor? Obrigado. Perdoa eu, amor, eu te amo. Mas já viu aqueles que tem um prato feito? Ô, pastor Carlinhos não deu oportunidade para mim hoje. Não, o pastor tá assim já faz uns dias já. É desse jeito mesmo. Ah, mas eu fui lá e ele ficou não quis fazer isso. Não, ele é assim mesmo, não liga não. Sabe o que é isso aí? Passando fome. Tá passando fome. Tá passando fome e não sabe. Tá passando fome e não sabe. Passei um momento muito difícil na minha caminhada. Meu pastor falou para mim assim: o que está acontecendo? Você está esquisito. Eu falei: eu? Não. E eu estava mesmo. Eu falei: não. O pastor conhece o cheiro da ovelha, irmãos. Não. Sabe por quê? Porque um dia você vem aqui com cara de alegre, outro dia você vem com cara de tristeza. O pastor conhece. Eu falei: pastor, o negócio é o seguinte: o senhor precisando de mim, eu estou aqui. Se o senhor não precisar de mim, eu também estou aqui, pastor. Estamos juntos. Ele falou: ah, então amém, então. Maravilha. E continuamos. Mas eu uso da consolação que Deus enviou na minha vida para minha irmã Sabrina viver do modo que eu quero, com o temperamento que eu quero, servindo do jeito que eu quero. E eu quero dizer: você está passando fome e não está sabendo. Aí sabe o que eu quero dizer? Se você não comer aqui, ou se você não comer na sua casa, vai vir uns atribulados, aonde há muitas rodas de doutrina, e vai dizer assim: pastor, está sem terno? Está pecado.
Onde já se viu isso? O irmão Júnior foi lá pregar de barba. Onde já se viu isso? O irmão tá de cavanhaque. Ah, meu Deus do céu. Sabe o que é isso? Tá passando fome e não sabe. Às vezes a gente está precisando de ajuda e a gente não admite. Às vezes a gente está precisando de socorro e a gente não admite. Ainda mais quando se diz concernente ao obreiro que prega, é um perigo. Aonde se diz quando é líder do círculo de oração, quando é regente, quando tem um cargo, quando é da mídia. Não, eu estou bem. Não, eu estou supondo, amém, irmãos? Você está precisando ir ao service. Sabe por quê? Porque é um tesouro dentro de você. Da onde está escrito isso? Eu vou ler. Aí está dizendo: é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como em nós mesmos. A nossa capacidade, ela vem de Deus, o qual nos também fez capazes de ser ministros num dom, testamento, no Espírito. Aí ele está dizendo aqui: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleça. Aí ele continua, pastor: antes, rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus, e assim recomendamos que todo homem ou mulher na presença de Deus se manifeste a verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, encoberto está. Que ensinamento que é esse? Aí ele continua: o qual, olha para quem não vai até o self-service, o perigo, o qual o Deus aqui está com letra minúscula, porque não é o nosso Deus, letra minúscula. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a glória de Deus, que é a imagem de Deus nosso Senhor, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo. Aí ele está dizendo: porém, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí é uma desculpa por aí. Pergunta: qual? Estou passando luta, estou passando prova, estou passando isso, estou passando aquilo. Mas sabe o que Paulo está dizendo? Ele é experiente para falar, pastor. Ele diz assim: olha aqui, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Vocês não deram nenhuma glória? Eu não estou acreditando, não. Sabe por que isso não acontece com você? Pergunta para mim, por quê? Porque Cristo habita em vós. Cristo. Vocês podem ser até provados, mas jamais serão destruídos. Vocês podem ficar até desanimados, mas não morrem, irmãos. Sabe por quê? Porque dentro desse vaso de barro há um tesouro, há uma vida. E tem gente que só vive pensando na vida da terra, sendo que um dia nós vamos fazer um coral no céu e dizer: Santo, 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 Santo. Só que enquanto nós não chegamos lá, é luta, é perseguição, é desânimo, é angústia, é tristeza, é desânimo, é tudo. Mas sabe o que eu quero dizer? Se você tiver um self-service preparado,
você vai se alimentar. Para me finalizar agora, olha aqui. Por isso, eu amo isso aqui, pastor. Por isso, missionário, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Sabe o que ele está querendo dizer? Pode acabar a sua saúde, você pode passar dificuldade na carne, na vida, ainda que a sua pele, o seu corpo venha desfalecer. Contudo, o nosso homem interior, ele se renova dia após dia. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Você observe seu prato feito. Feche seus olhos. Senhor, aqui está a sua igreja. O teu povo continua ajudando, ó Pai, diante das necessidades deste lugar, porque eu tenho a certeza de que há grandes coisas vindo por aí. O Senhor ministra ao meu coração, e é por isso que digo, e vejo também, em meio a tudo isso, aleluia, um caminhão de mudança, que no tempo oportuno chegará um alvará, e para a glória de Deus, será uma honra, será uma glória de Deus, diante dos feitos do Senhor. Deus, no tempo oportuno, continua, Senhor, e abençoa, porque eu vejo uma nova, pastor Carlinho, uma nova casa, uma nova construção, e diante disso, chegará um tempo novo, e diante desta oportunidade, eu vou aumentar a família. Deus, faz crescer a família do pastor Carlinhos, porque tu és Deus que entra com providência dentro da madre e abençoa. O Senhor é Deus, e os projetos do Senhor jamais são infalíveis. Pode o homem dizer que não, mas o Senhor é Deus. E quando Ele diz que virá uma quantidade, virá a quantidade certa, e não passará disso. Se prepare, missionária Débora, porque o Senhor hoje te visita, e Deus manda dizer para ti assim: eu te abençoo, porque do teu fruto eu farei grandes coisas, e o meu nome vai ser glorificado, e prepararei tudo, e diante disso, não se apavore, porque eu sou Deus contigo e te agraceio nessa noite. Eu cuido de ti, filha. Tiveste sonhos lá atrás de cursar, estudar e fazer grandes coisas, mas eu te santifiquei para a minha obra, e te digo: terás uma nova geração no teu ventre, e o meu nome vai ser Labasseri Calamandaya, porque diante disso eu te curo nessa noite, te curo emocionalmente, te curo de passados, criação lá atrás, que um disse que que não seria nada,
mas na minha presença Tu és a menina dos meus olhos. Sinta a minha presença. Deus, obrigado por Tua igreja, obrigado pela vida dos Teus filhos, e abençoa o pastor Carlinhos, a sua família e a igreja com tudo, ó Pai. Assim eu glorifico pelo novo investimento que está vindo por aí. Deus, obrigado por tudo. Assim eu te louvo em Cristo Jesus. Amém.